Cada palavra de Jesus é Deus sendo interpretado por os homens. Cada atitude de Jesus são as atitudes de Deus. A forma como Jesus encarou os assuntos da existência são as formas de Deus encarar os assuntos da existência. A maneira sóbria de Jesus viver a vida, com sabedoria, com equilíbrio, sabendo entrar, sabendo sair, sabendo conversar com um religioso que se acha muita coisa, ao mesmo tempo sabendo conversar com um pequenino que só está ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A forma como Jesus trata os diferentes tipos de pessoa com os quais ele lida todos os dias na caminhada terrena dele, mostram pra gente a forma de Deus lidar com cada ser humano por toda a história da humanidade. Jesus é esse ente tradutor de Deus para nós. Jesus mostrou como Deus é na possibilidade e na capacidade do que os nossos pensamentos e mente conseguem suportar a respeito de Deus. Jesus encarnado, o homem, é o Deus que nós conseguimos enxergar e perceber e compreender com a nossa finita e limitada razão humana. É por isso que João, quando no seu evangelho continua a descrição da vida de Jesus, ele disse: João Batista testemunhou a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Pense suas atitudes, suas palavras, seu modo de ser, e você encontrará Deus em Jesus Cristo. Jesus é a fotografia de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é aquele que traduziu Deus para cada um de nós. Se o Antigo Testamento foi sombra do que haveria de vir, Cristo não é mais essa sombra, não faz mais parte dessa sombra. Cristo é a descrição completa daquilo que antes só se via à sombra. Cristo é a revelação exata daquilo ou daquele que antes só conseguiam ver um relance. Só conseguiam ter um insight superficial. A pessoa está acima da sombra que ela projeta. Aliás, a sombra só acontece em decorrência dessa pessoa que a projeta. Toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento, todas as leis cerimoniais, todos os rituais, toda a estrutura religiosa que havia no Antigo Testamento era apenas uma sombra do que haveria de vir.
era apenas uma sombra da plenitude dos tempos. Jesus cumpriu cabalmente toda a lei em si mesmo. Quando ele disse na cruz do Calvário, está consumado, isso traz aplicações, isso traz desdobramentos tão profundos. A lei estava em Cristo. As maldições que estavam sobre nós, descritas na lei, estavam sobre Cristo no madeiro, porque está escrito: maldito o que está pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, que os salmistas cantaram, escreveram, poetizaram, agora está diante de nós em Cristo Jesus, o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador não é a lei, esse mediador não é uma comunidade de fé, esse mediador não é um pastor representante de Deus na terra. Esse mediador não é um conjunto de doutrinas da igreja X ou Y. São essas leis que falam, que dizem se o meu relacionamento com Deus está bom ou se está ruim. O único mediador entre Deus e os homens não são os apóstolos, não são os santos homens de Deus que viveram antes de nós. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é este que o revelou, que o decifrou para nós, que o revelou a nós, que o mostrou a nós. Por isso fica mais uma vez reiterado que Jesus Cristo é o centro do universo, é a razão da existência, é a imagem exata do ser de Deus, é a revelação plena de quem Deus é para nós, na nossa relatividade desse tempo e espaço. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens.